Ótima tarde, meu povo! Está começando o nosso Brasil Urgente aqui na tela da Band para todo o Rio Grande do Norte e também para Alagoas. É meio de semana, quarta-feira, e a gente está aqui na tela da Band. Você pode seguir Luiz Eduardo nas redes sociais, @falaluizeduardo. E também segue a Band, @Band_RN para você seguir e interagir. E você vai ver no programa de hoje, a taxa de transmissão da Covid-19 vem subindo aqui no Rio Grande do Norte. E para março, a previsão é de alto risco para contaminação pela doença. Não é só no Rio Grande do Norte, em Alagoas. Vários estados do Nordeste também estão sofrendo com a falta de vagas em hospitais. E olha só, no interior de Alagoas, uma abordagem policial chama a atenção pelo excesso de força e má conduta dos policiais. Tudo isso você vai acompanhar aqui na tela do nosso Brasil Urgente, que está começando agora. Meu povo, a gente falava aí no início da semana e também reforça agora no meio de semana que um dos índices usados para monitorar a pandemia da Covid-19 é a taxa de transmissão da doença. Nos últimos anos, a gente sabe que é bastante preocupante e nesses últimos meses, a RT, como é chamado esse índice, vem subindo aqui no Rio Grande do Norte. Para março, a previsão é de alto risco para contaminação pela doença. Vanessa Camilo explica pra gente. A taxa de transmissibilidade da Covid-19 é um índice que diz o quanto a doença tem se espalhado entre as pessoas. As variações e as altas registradas nessa taxa no Rio Grande do Norte têm sido constantes desde o início do ano. Em janeiro, a taxa de transmissibilidade no estado variou de 0,83 até 1,17. Em fevereiro, a variação foi ainda maior, de 0,8 até 1,38. Em um cenário de alta na taxa de ocupação de leitos Covid, ver um RT abaixo de 1 não é necessariamente uma boa notícia. O índice pode significar simplesmente que a transmissão da doença estabilizou dentro de um cenário que já é preocupante. Quando o meu RT cai abaixo de 1 e minha taxa de hospitalização continua alta, significa dizer que, na verdade, a gente entrou numa estabilidade. Agora a gente tem que monitorar se esse processo ele se mantém por mais dias. Ele precisa se manter por vários dias naquele mesmo patamar para que a gente garanta que essa é a leitura correta, que ele realmente estabilizou e não é apenas uma oscilação. A taxa serve, sobretudo, para que o poder público possa se antecipar na tomada de decisões que ajudem a conter a disseminação do vírus. Para isso, os gestores devem agir assim que os números apontem para uma piora futura no cenário epidemiológico e não apenas quando a situação já está ruim. Então é importante que o poder público observe esses indicadores para sempre se antecipar ao cenário ruim, que é por exemplo, a gente está agora com 95% de ocupação dos leitos. Mas o que esse número nos diz hoje? Na interpretação dos pesquisadores, a tendência baseada na ciência é de que, mesmo se as medidas anunciadas forem seguidas à risca, março tem tudo para ser, mais uma vez, um mês muito difícil. O que a gente consegue inferir nesse momento é que a gente ainda vai continuar tendo alguns dias de alta, principalmente nos números de novos casos diários, tá? E, dado o cenário atual, a gente possivelmente vai entrar numa estabilidade. E só daqui a possivelmente 3 a 4 semanas a gente vai voltar a cair. Infelizmente, a gente vai passar por um mês bem perturbador, digamos assim. Então, é muito essencial a colaboração e a conscientização de todo mundo da nossa sociedade, né, por completo. Muito bem, parabéns pela matéria, nossa querida Vanessa Camilo, nossa repórter. Mas falando neste tema aí, neste mês de março, um mês conturbado, um mês complicado, um mês delicado em relação ao aumento dos números da Covid-19, em relação aos leitos ocupados de hospitais. A gente sabe que a medida do governo, a medida municipal do seu município, a medida do governo de Alagoas, ela é necessária. Ela tem que ser tomada, e eu já falei aqui, na opinião do Luiz Eduardo, foi bastante tarde esta decisão de restringir alguns pontos, de
diminuir o fluxo de pessoas em determinados horários, de evitar aglomerações em certos estabelecimentos, onde realmente, com o cuidado necessário, mas acontece aglomeração. Mas o principal ponto que a gente sempre bate na tecla aqui no Brasil Urgente é que você que está em casa, você é o principal responsável. Responsável por cuidar do próximo, responsável pela empatia, responsável pelo número, porque aglomerou, porque não tomou o cuidado necessário, porque menosprezou a doença e disse, não, já peguei, tô nem aí, mas está chegando as variantes. O vírus sempre está nesse processo de mutação. E a principal dúvida a partir de agora é essa. Será que este número de leitos que estão ocupados, será que este número de infectados vai diminuir no mês seguinte? Mês de março, mesmo com essas medidas restritivas, a gente já sabe. Está aí, apareceu na matéria, é provado cientificamente, é provado através de números. Não vai diminuir. Possivelmente, no mês que está chegando, esse número poderá cair, que é a nossa expectativa, que é a nossa torcida. Mas para isso a gente cobra do governo, a gente cobra da prefeitura, a gente fala que os estabelecimentos têm que tomar cuidado, têm que seguir as restrições, têm que seguir as recomendações, mas para isso você também tem que fazer a sua parte. Lembra quando começou a iniciar os casos, que a gente ficava chocado com os vídeos que vinham da China? Lembra quando a gente ficava chocado, que assistia aqui no jornalismo da Band, quando chegavam alguns vídeos que vinham da Itália, o lockdown na Itália? Lembra quando a gente falava que os números eram incríveis nos Estados Unidos e que corpos não tinham espaço para serem enterrados? Lembra quando a gente falava de Manaus, aquela visão aérea dos buracos, das covas para enterrar os corpos, porque os cemitérios não tinham mais condições? Vocês lembram de tudo isso? Ou ficou para o passado, deleta da memória e vamos seguir aí do jeito que a gente quer? Não, não é bem assim. Recorda o passado, vê o que a gente está passando para a gente não repetir no presente. Então, meu povo, vamos seguir, tomando sempre esses cuidados para esse pico aí diminuir no mês que está chegando. Meu povo, a Polícia Rodoviária Federal prendeu no final da noite de ontem um homem que estava com mandado de prisão em aberto. É o Éricles de Souza Gomes, de 25 anos. Ele é natural de Natal e viajava em um ônibus já da linha Natal-Fortaleza quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal lá em Lages, que é um ponto de parada realmente dos ônibus. Ao fiscalizar os passageiros, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em desfavor de um deles. No caso, foi do Éric de Souza. Ele foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto por crime de roubo e teve o mandado expedido pela Justiça da Comarca de Parnamirim desde setembro de 2018 e até então ele não tinha sido localizado. Após receber a voz de prisão, que foi dada pelos policiais rodoviários, Éric foi conduzido à delegacia de plantão em Mossoró e agora ele sim vai cumprir essa pena que desde 2018 está foragido. Parabéns pelo trabalho constante da Polícia Rodoviária Federal, fazendo ali a ronda e a abordagem lá no município de Lages. E falando aí em Lages, rodovias do nosso estado, as rodovias do Rio Grande do Norte estão sem radares desde 2012. Mas a gente sabe que tem uma licitação e essa licitação vai comprar novos equipamentos que devem ser instalados primeiramente em vias como o prolongamento da Prudente de Moraes, aqui em Natal, a Rota do Sol e também a Via Costeira. Vamos acompanhar. Desde 2012, quando o último contrato assinado pelo Detran venceu, quem anda por vias estaduais não sabe o que é ter a velocidade fiscalizada por radar.
A falta de educação no trânsito, somada à ausência desses equipamentos, resulta muitas vezes em acidentes, alguns deles bem graves e até com vítimas fatais. A via costeira é um caso clássico aqui do estado de educação do condutor. Na verdade, a boa parte dos acidentes lá são excessos de velocidade. O processo para a compra de radares se arrasta há pelo menos 8 anos. Em 2019, o Detran até conseguiu avançar nesse aspecto, mas teve que recuar no final do ano passado por causa de uma mudança na legislação que obrigou o órgão a refazer os estudos. A nova expectativa do departamento é que o edital de licitação seja lançado ainda neste semestre, mas não há uma data definida. A gente já tinha finalizado esse estudo no ano de 2020, né? Já tinha passado por PGE, já tinha passado por controle, por todos os órgãos de controle. E nós tivemos que reiniciar ele agora no final do ano, porque saiu uma nova resolução, a 798 de 2020, do CONTRAN, que nos obrigou a mudar os estudos técnicos e também o TR. Nós efetivamos essas mudanças e conseguimos concluir já o TR. Nós enviamos para a diretoria para ela aprovar o TR, ele já foi aprovado e hoje ele se encontra em fase de pesquisa mercadológica. Pelo novo estudo, o Detran espera instalar radares em 18 pontos espalhados pelo estado. Como o processo ainda está na fase de pesquisa mercadológica, o órgão ainda não fala em valores, mas acredita que o custo deve ficar bem abaixo dos R$ 444 mil orçados no estudo anterior, que previa a instalação dos equipamentos em 42 pontos. Em um primeiro momento, os radares deverão ser instalados em vias de maior fluxo e que registram o maior número de acidentes. Na verdade, no nosso estudo técnico, a gente tem 18 pontos na malha viária estadual, né? A gente pretende instalar na Roberto Freire, Via Costeira, Rota do Sol, João Medeiros e prolongamento da Prudente. Por enquanto, né? Nós queremos ampliar isso. Nós, na verdade, escolhemos as vias que tinham maior índice de veículos e acidentes e vamos implantar nela inicialmente. Muito bem, é importante realmente o radar eletrônico, principalmente o prolongamento da Prudente de Moraes, que é uma via de alta velocidade, e a gente sabe que é uma via delicada, mas tem um ponto aí, quando a gente fala do prolongamento da Prudente de Moraes, colocando o radar eletrônico, é diminuir a velocidade em um trecho onde acontece muito assalto. Então tem que intensificar a ronda policial naquela região. Via costeira? Necessário. A gente noticia diariamente aqui acidentes que acontecem na via costeira, principalmente ali na curva antes do Hotel Pirâmide, que é uma curva bastante complicada. Então, ótimo, vamos aguardar a licitação e o início aí, via costeira e prolongamento da Prudente de Moraes, que são realmente regiões críticas aí do trânsito da nossa capital. Meu povo, mais um crime aconteceu lá em Areia Branca e o crime aconteceu na noite de ontem, na cidade de Areia Branca. A vítima é identificada como Lucas Santiago de Brito. Ele é conhecido como Zozó, de 26 anos. Ele foi executado com vários tiros. E segundo relatos de populares, Zozó, como era mais conhecido, tinha ido jantar na casa da mãe quando foi surpreendido pelos inimigos. O Lucas Santiago, ele era cadeirante, devido a uma tentativa de homicídio sofrido há algum tempo atrás. Ele estava sentado na cadeira de rodas, lá no alpendre da casa, e ao ser alvejado com cerca de 10 tiros, caiu e já morreu na calçada da residência. Segundo a polícia, a vítima respondia processos na justiça por crimes de homicídios e porte ilegal de arma de fogo. Tá aí o Zozó, infelizmente, pagou com a vida o que ele aprontou aí nesta vida de meu Deus. Meu povo, vamos falando da Covid-19 aqui novamente na tela da Band. Estados do Nordeste estão sofrendo com a falta de vagas em hospitais e a gente acompanha agora. Uma Salvador mais silenciosa. Medidas de restrição mais rígidas foram prorrogadas, entre elas o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã, que vai durar mais uma semana na maior parte da Bahia. Estabelecimentos não essenciais só poderão voltar a abrir na quarta-feira e com restrições de horário.
Na capital, praias e outros espaços de lazer estão interditados até o dia 9. Até agora, mais de 130 pessoas já foram autuadas no estado por descumprirem os decretos e podem responder por crime contra a saúde pública. Só nesse fim de semana, 35 estabelecimentos comerciais de Salvador foram interditados, a maioria bares. As medidas são uma tentativa de conter a propagação do coronavírus. A Bahia passa pela pior fase da pandemia, com 83% dos leitos de UTI ocupados. Nesse domingo, quase 200 pessoas esperavam por um leito. A Secretaria de Saúde do Estado acredita que os efeitos das medidas restritivas comecem a ser sentidos no sistema de saúde na próxima semana. A diminuição da taxa de ocupação, porque a mortalidade é um reflexo mais tardio ainda. Outros estados do Nordeste, como Ceará e Maranhão, também estão em alerta sobre o risco de colapso do sistema de saúde. No Rio Grande do Norte, além do toque de recolher, o governo do estado suspendeu o funcionamento de espaços de lazer e a realização de eventos. Difícil situação, Covid-19 em alta e vem as restrições. O número de pessoas internadas no hospital está bastante complicado, a gente sabe disso. Então, as restrições são realmente necessárias e o governo e o estado, o município, ele pede o apoio da população para cumpri-las. 2 ladrões morreram e outro foi preso após confronto com a polícia militar em Natal. O caso aconteceu na noite de ontem lá no bairro de Mãe Luísa. E de acordo com a polícia, os homens haviam roubado um carro e vários outros objetos após fazer um arrastão a uma casa em Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Gente, houve perseguição e os policiais chegaram e interceptaram os suspeitos já na capital. O tiroteio aconteceu na rua Guanabara, em Mãe Luísa. Segundo a PM, os suspeitos atiraram. A gente vai conferir agora aí, ó. Atiraram contra os policiais. Você escuta o revide dos bandidos, a perseguição, atirando contra os policiais ali já próximo, na verdade, na comunidade de Mãe Luísa. Meu amigo, se contou aí cerca de 4 a 5 tiros aí. Os policiais fizeram um bom trabalho. Os 3 suspeitos foram feridos e levados ao hospital. Mas 2 não resistiram e morreram. Parabenizar, só parabenizar o trabalho da polícia, que desde Parnamirim, onde a casa foi invadida, roubada e o carro também foi roubado, os policiais perseguiram esses bandidos, no total de 5 e 2 não tiveram a sorte. Parabéns ao trabalho da Polícia Militar. Meu povo, mesmo com a pandemia, 2020 foi o melhor ano para o setor imobiliário desde 2014. Vamos entender por quê? Solta aí. A felicidade com a compra do primeiro apartamento. Realmente é uma realização de um sonho muito grande. A gente tão novo conquistar algo, que é para a vida toda. E justo no ano em que a incerteza tomou conta da vida de tanta gente. E saber que eu teria um conforto sendo minha própria casa foi um impulso na pandemia. Assim como a Laísa, muita gente comprou imóveis em 2020. Um crescimento de 26% em comparação com o ano anterior. O maior aumento desde 2014. E a maior parte, 77% das vendas, foi feita através do programa Casa Verde e Amarela. O antigo Minha Casa Minha Vida oferece condições especiais de financiamento para quem vai comprar o primeiro imóvel e tem renda familiar de até R$7.000 mensais. Nós tivemos uma redução de taxa de juros muito bacana, tivemos uma aprovação de crédito muito melhor, um repasse dentro de um banco onde a gente tem a certeza e a garantia de um financiamento, que é isso que é o Minha Casa Minha Vida, é a garantia de um financiamento aprovado. Os dados são da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, que também projeta um bom 2021. Com o financiamento imobiliário que existe, tanto para o imóvel novo como para o mercado usado, nós temos sim os 2 mercados com bastante potencial de crescimento. Com estabilidade de preços, a gente vê uma continuidade do crescimento deste mercado também. Muito bem, surgem as oportunidades, Então, com a crise, surgem oportunidades e quem se programou aproveita as oportunidades. Policiais civis da Delegacia de Furtos e Roubos de Natal deram cumprimento no fim da tarde de ontem a um mandado de busca e apreensão
preventiva em desfavor de suspeitos da prática de crimes de roubos. A ação se deu na cidade natal de Boa Saúde e continuidade à Operação Herdade 2, que foi deflagrada na última sexta-feira. Meu povo, durante as diligências, os policiais civis cumpriram um mandado de prisão preventiva em desfavor de Ranilson Castro da Silva, de 22 anos. Ele foi detido aqui em Natal e é considerado um dos chefes do grupo criminoso responsável por diversos assaltos a propriedades rurais do Rio Grande do Norte. Na ação, também foi cumprido o mandado de prisão de busca e apreensão em um imóvel do município de Boa Saúde, que resultou na identificação e recuperação de um reboque subtraído pelos criminosos e usado nos roubos. O homem que também estava lá, ele estava na posse desse reboque, ele será indiciado por receptação. As investigações continuam para localizar os suspeitos Luciano Dantas Ferreira e Cristiano Silva de Medeiros. Eles são integrantes do grupo criminoso. O Ranilson Castro foi conduzido e encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil. E as oportunidades que a gente estava falando aqui, época de pandemia, época de Covid-19, tem uma oportunidade bastante interessante, que é o brechó online. Comprou ou ganhou, meu amigo, você não sabe como vai usar mais. O brechó online é uma alternativa para se desfazer da peça e ganhar um dinheirinho aí. Acompanhe. A advogada Karina Fati gosta tanto de moda que se tornou influenciadora nas redes sociais. Mas em vez das roupas de grife, ela prefere falar de lojas diferentes. Por que não pegar referências de outras décadas, de outras histórias, e incorporar no nosso estilo? E tudo isso em um clique. Você vende, compra, aluga e pode ter acesso àquela marca cara que alguém não quis mais, com um preço adequado ao seu bolso. Este brechó online fez tanto sucesso que já tem até loja física. Aqui a consumidora chega, namora aquela peça que já estava de olho e pode experimentar. Só que o sistema de compra ainda é o mesmo. É por aqui. Quando eu fui morar no Vale do Silício durante quase 2 anos, onde eu desenvolvi a ideia, enfim, trabalhei e me capacitei como empreendedora até voltar para o Brasil. Em 2015, comecei a montar esse negócio. Em 2016, a plataforma tecnológica foi ao ar. Os negócios estão dando tão certo que a tecnologia destas empresas está sendo vendida para outras. Segundo o estudo do Boston Consulting Group, com 12 mil consumidores em 10 países, incluindo o Brasil, as vendas de produtos de luxo de segunda mão vêm crescendo em média 12% ao ano em nível global, contra 3% dos produtos novos. Tem a parte econômica, né, que muita gente pode ter perdido emprego, ou perdido a sua renda, e é um outro jeito de você fazer uma grana extra. Muito bem, tem que se virar nessa pandemia, então aí é uma ideia, o brechó online, essa ideia é bem bacana. E aí, como é que você está se virando nessa pandemia? Então, se vira, meu povo, que está difícil a situação, mas vai passar. Olha lá, falando também do trabalho, mais uma vez, da nossa querida Polícia Militar, um trabalho conjunto entre a Polícia Militar, lá da cidade de Acari, e policiais militares de Caicó, conseguiu, na tarde de ontem, capturar um foragido da justiça acusado de homicídio em Acari. O indivíduo, identificado como José Igor Soares Trajano, estava escondido no bairro Samanaú, em Caicó. Meu povo, e graças ao trabalho conjunto e informações, o que é bastante importante, por isso a gente sempre fala, faça aí a sua denúncia, ajude o trabalho da polícia. Os militares conseguiram chegar até o foragido. Ele é conhecido como Igor, popularmente lá na região. E também ele é acusado de ter praticado um homicídio no ano de 2019 na cidade de Acari, no Seridó Potiguar. Graças às denúncias, o Igor, como é conhecido na região, ele foi preso e agora vai cumprir aí a pena. Meu povo, para quem tem alguma viagem à vista, atenção! As companhias aéreas estão adotando medidas mais rígidas para o uso de máscaras nos aviões. Veja as recomendações na reportagem especial da Roberta Scherer. Passageiros usando lenços e bandanas de pano não podem mais embarcar. As máscaras permitidas podem ser descartáveis, cirúrgicas do modelo N95 ou com dupla camada de tecido.
As máscaras com válvula também estão proibidas a bordo. Isso porque elas até protegem quem usa, mas não impedem que partículas escapem. Ou seja, se alguém estiver infectado, mesmo que assintomático, pode espalhar o vírus por aí. Que não adianta só porque é um protocolo colocar qualquer coisa para se proteger. Eu acredito que tem que se proteger de verdade. Essa infectologista explica a importância de usar máscaras apropriadas. Nós temos um risco em ambientes fechados com muita gente, e daí não é só no avião, né, ou só no aeroporto, de que possa haver uma transmissão por até partículas menores do vírus. Nós temos que lembrar que a máscara, ela é um escudo para a gente, ela é a nossa proteção, ela não é para ser bonita. Outras companhias aéreas internacionais, como Lufthansa, Air France e Alitalia, já tinham restringido os tipos de máscaras permitidas. Algumas, inclusive, proibiram o uso de qualquer máscara de pano. Isso porque há suspeita de que as novas linhagens do coronavírus sejam contidas apenas pelos modelos cirúrgicos. Muito bem, então suas recomendações, fique atento, pesquisa, pergunte aí à empresa aérea onde você vai viajar, que é bastante importante para evitar constrangimento e evitar aborrecimento quando você chegar para viajar. Meu povo, vamos falar aí do trabalho da Polícia Civil em Parnamirim. Policiais civis prenderam na noite de ontem o Cícero Teixeira da Silva, de 29 anos. Ele foi detido em Nova Parnamirim durante umas diligências que foram iniciadas após o recebimento de denúncias que o suspeito, que estava foragido há 5 anos, estava trabalhando em um comércio em Nova Parnamirim. Contra Cícero Teixeira, existia um mandado de prisão definitiva em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido à delegacia e será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Você pode falar, mas estava trabalhando, estava ali conquistando a rapadura de todo dia, mas errou e tem que cumprir agora através de denúncias. O trabalho da Polícia Civil foi bem executado. Gente, com um certo número de pessoas já vacinadas, com 1 ou 2 doses contra a Covid-19, algumas dúvidas ainda existem. Desde o tempo que dura essa imunização, até, por exemplo, a continuidade da utilização de máscara e do distanciamento social. Por isso, nossa equipe conversou com uma das chefes do estudo sobre vacinas aqui no estado para saber o que deve ou não ser feito a partir de agora para quem já tomou a vacina. Vamos ver. No dia 17 de janeiro deste ano, o Brasil registrou sua primeira vacinada oficialmente contra a Covid-19. A enfermeira Mônica Calazans, que atuou na linha de frente no combate ao coronavírus, recebeu em São Paulo a primeira dose da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Aqui no estado, a primeira vacinada também foi uma mulher, a técnica de enfermagem Maria das Graças Pereira de Oliveira, de 57 anos, e que atua há 35 no Hospital Giseuda Trigueiro. A partir daí, muitas outras pessoas têm sido vacinadas, mesmo que numa velocidade bem abaixo do ideal. E com isso, as dúvidas a respeito do processo de imunização vão surgindo o tempo todo. E foi por isso que a gente foi conversar com a doutora Eveline Pípolo, que é médica infectologista e também pesquisadora da vacina de Oxford, aqui no Rio Grande do Norte, para tirar essas dúvidas. E a primeira pergunta não poderia ser outra. Doutora Eveline, todo mundo quer saber, com a primeira dose da vacina, eu já estou imunizado? Não está 100% imunizado a partir da primeira dose. A Coronavac, ela só ela atinge 50% de eficácia contra formas leves após a segunda dose. Já para a vacina de Oxford, a eficácia é de 70%, já com a primeira dose. 22 dias após a primeira dose, o imunizado com a vacina de Oxford atinge 70% de eficácia contra formas leves e moderadas. E quanto tempo depois de tomadas as 2 doses, eu já posso me considerar 100% imunizado? Na Coronavac, isso acontece aproximadamente 14 dias após a segunda dose.
Na vacina de Oxford, isso vai acontecer aproximadamente 20 dias após a segunda dose. Lembrando que após a primeira dose, a gente já tem uma boa imunidade na vacina de Oxford. Doutor, e a próxima pergunta também muita gente tem feito. E essa imunização, ela tem algum prazo de validade? Nós temos uma perspectiva de que as pessoas vão se manter imunizadas por aproximadamente 12 meses. Mas é uma perspectiva. De fato, só o tempo vai dizer. Doutora, e para as pessoas que só tomaram a primeira dose, estão agora esperando a segunda, quais são as orientações básicas nesse momento? A minha orientação para todos, não só para os que já tomaram a primeira, como também para os que já tomaram a segunda dose, é que mantenham todas as medidas de proteção não farmacológicas, quais sejam uso de máscara, uso de higienização das mãos com álcool 70, distanciamento social e evitar aglomerações. Então, muito bem, parabéns ao trabalho aí do Rafael, da equipe Band do jornalismo, que orienta, deixou tudo, não é só tomar a vacina e já sair pro OE não, sair para a festa não. Você viu aí, tem uma validade, tem os cuidados, tem um prazo determinado para criar esta imunidade. Meu povo, olha quem vai aparecer aqui na tela da Band, 7 Capital, meu amigo Célio da 7 Capital, juros abusivos nunca mais, sempre falo isso aqui. Quem tem um financiamento veicular, que está passando por dificuldades, além disso, está pagando 2 carros com um na garagem, meu amigo, a 7 Capital tem a solução. Célio, boa tarde. Oi, Luiz Eduardo, muito boa tarde você que está ligado na Band, exatamente, a 7 Capital tem a solução. Para aquele cliente que está com parcelas altas, parcelas atrasadas, até mesmo risco de busca e apreensão, a 7 Capital garante uma redução de 50% a 80% no saldo devedor. Para garantir, Luiz, essa redução é muito simples, é só entrar em contato conosco no 99818-0777 e agendar uma análise totalmente gratuita. E o melhor, cliente da 7 Capital não processa o banco, nós não fazemos revisional, então ele não tem problemas com futuros financiamentos, Luiz. Muito bem. Agora, Célio, ontem eu estava lá no Uber, o cara perguntou, aquele negócio lá da 7 Capital, me fala uma coisa, esse meu carrinho aqui, ele tem condições, mesmo ele sendo aí a trabalho, mesmo ele sendo um ano aí que não é tão novo, eu posso entrar porque eu estou achando que o banco aí está comendo um dinheirinho meu a mais. Ele pode, independentemente do ano, do veículo, ele pode, não é verdade, Célio? Pode sim, Luiz, tanto pode quanto deve. O direito é garantido para todos, né? Então, vou repetir, 99818-0777 para agendar uma análise totalmente gratuita. Pode ligar agora, pode mandar um WhatsApp para garantir a redução no financiamento, Luiz. É verdade. Obrigado, Célio, pelas informações. Estamos juntos, meu garoto 7 Capital. Então, manda um WhatsApp aí, porque muitas vezes você está pagando aí um carro com preço de 2, é complicado para Dedéu. Rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, Luiz Eduardo está de volta aqui na tela da Band. De volta, meu povo, na tela da Band. Gente, falar de coisa boa para você, vamos falar de segurança. Vamos falar da Casa da Cerca, que vai aparecer aqui com uma promoção incrível para você neste meio de semana. Gente, a Casa da Cerca vai te oferecer maior segurança distribuída em seu imóvel. Você vai ter todos os produtos que são totalmente conectados diretamente na rede de Wi-Fi. E além disso, você pode controlar seus dispositivos remotamente. Você pode receber notificações em tempo real via smartphone e você também pode fazer a sua automação facilmente pelo aplicativo. Luiz Eduardo, você falou tudo isso para você disponível, é segurança que a Casa da Cerca lhe oferece. Além disso, você vai encontrar a Casa da Cerca no Igapó, Ponta Negra, Ceará-Mirim e Parnamirim. São diversos produtos, apareceu aqui na tela da Band, tem concertina, tem cerca, tem portão e o melhor, a Casa da Cerca lhe oferece uma comodidade através da tecnologia. Você pode acompanhar o seu sistema de segurança através das câmeras pelo seu celular. Você também pode acompanhar tudo que a sua família está fazendo através do celular. Enfim, fica à vontade. A Casa da Cerca tem a solução para a sua segurança, porque na verdade todo mundo já sabe, a sua segurança é a prioridade da Casa da Cerca. Mais uma vez, vou repetir, está aí o telefone de Igapó, está aí o telefone de Ponta Negra, de Ceará-Mirim também e também de Parnamirim. É só ligar, fica à vontade. Casa da Cerca, olha os produtos maravilhosos da Casa da Cerca, meu povo. A meta da Casa da Cerca é a sua segurança.
parceiraço da gente aqui no Brasil Urgente. Vamos falar aqui de uma síndrome que está acontecendo e recentemente surgiu nas redes sociais. Notícias que várias pessoas teriam adoecido após comer peixe. Os casos foram na Bahia e em Pernambuco, pertinho de Alagoas, pertinho do Rio Grande do Norte. Pois bem, essas pessoas tiveram a síndrome de Raff, uma doença rara causada por uma toxina presente em algas que servem de alimentos para alguns tipos de peixes. Vamos ver. Por ser uma síndrome considerada rara, sobretudo por não ter muitos episódios registrados em Alagoas nos últimos anos, a síndrome de Raff causa uma série de dúvidas para as pessoas. Principalmente porque, recentemente, casos foram confirmados tanto na Bahia quanto em Pernambuco. E, por conta disso, na nossa reportagem procurou um infectologista para esclarecer para quem nos assiste e para todo mundo de forma geral o que é a síndrome de Raff. Vamos ouvir logo uma referência alagoana quando o assunto é infectologia, que é o doutor Fernando Maia, que nos explica como se comporta essa doença. É uma doença causada pela ingestão de uma toxina que é produzida por algas que existe no mar. Os peixes comem a alga e essa toxina fica impregnada na carne do peixe. E aí, quando a gente come o peixe contaminado, a gente tem a doença chamada síndrome de Raff. Bom, diante da ingestão do peixe e aparição dos primeiros sintomas, é essencial procurar por cuidados médicos. Se você comeu peixe desse que é pescado aqui no nosso litoral, e você começou a ter urina escura, começou a ter dor muscular, fraqueza, você deve informar imediatamente o médico que está atendendo para que ele possa tomar as medidas corretas. Normalmente, a grande maioria dos casos dessa síndrome evolui bem e não precisa fazer muita coisa. A gente hidrata bem, é importante hidratar para produzir uma grande quantidade de urina para colocar para fora essa toxina e esse resto de músculo que vai saindo. É do conhecimento de todos que para um bom preparo, um peixe precisaria ser tratado. A gente usa desse tratamento, na maioria das vezes, o cozimento. O vapor, na maioria dos casos, elimina toda e qualquer ameaça. Porém, essa toxina que o peixe ingere não é eliminada pelo vapor, como explica o médico. Quando é uma infecção que o peixe tem, quando você cozinha, mata tudo. Mas isso não é uma infecção, é uma intoxicação. É você ingerir a toxina formada, que não é destruída pelo cozimento. Então, a única maneira de evitar é evitar de comer peixe que é pescado no nosso litoral durante esse período, até que a toxina desapareça, até que a alga desapareça e os peixes voltem a ficar podendo ser consumidos normalmente. Todos nós podemos comer peixe a toda época do ano. O problema é que durante o verão, principalmente, há uma maior incidência dessa toxina no mar e, consequentemente, os peixes que ficam ali na região, sobretudo na parte mais próxima da costa, podem ingerir e, consequentemente, ser pescados, acabarem no prato e gerar uma condição de Raff na pessoa que ingere. Essa alga que produz essa toxina, que o peixe se alimenta dessa alga, existe normalmente no nosso litoral, mas numa quantidade pequena. Só que de tempos em tempos, por alterações ambientais, a principal alteração é a poluição do mar. Então, essa alga aumenta a sua reprodução, aumenta a quantidade, e o peixe se alimenta dela e fica contaminado. Então, isso é algo que acontece de tempos em tempos. Aqui em Alagoas, já houve casos confirmados de síndrome de Raff há anos atrás. Se eu não estou enganado, o último caso registrado foi em 2017. Lá para cá não apareceu mais nenhum. Só que agora, recentemente, a Bahia descreveu mais de 20 casos e agora em Pernambuco apareceram mais 2 casos. Então, é nessa área que a gente está aqui e por isso o alerta da gente ter que ter esse cuidado aqui em Alagoas também. Semana Santa está chegando. Muita gente adora a arabaiana, que foi o peixe que causou o problema nas 2 mulheres em Pernambuco. Nesse caso mais recente registrado de síndrome de Raff. Ah, eu não vou comer arabaiana mais nunca. Não, você pode comer, mas é recomendado que nesse período
a opção seja por outro tipo de peixe. A arabaiana é um peixe muito comum e, por isso, muitas vezes é envolvido nesse contexto. Mas não é exclusividade da arabaiana. Qualquer peixe que se encontra no nosso litoral pode ser acometido desse problema. Mesmo com a novidade e a crescente de casos na Bahia, em Pernambuco, ou seja, próximos de Alagoas, segundo o Dr. Fernando Maia, não há motivo para pânico. Porém, alguns cuidados podem ser tomados a fim de evitar esse tipo de episódio. Qual é a recomendação nessa situação agora? É evitar de comer peixe que é pescado aqui no nosso litoral. Então a gente pode comer peixe que é pescado em alto mar, sardinha, por exemplo, o bacalhau, e peixe de rio, peixe que é criado em cativeiro. Muita gente cria tilápia e outros peixes que são criados em cativeiro. Esse pode ser consumido sem nenhum problema. O médico Fernando Maia explica que caso o paciente chegue a desenvolver alguns sintomas relacionados à síndrome de RAF, o tratamento é, em suma maioria dos casos, considerado tranquilo, ou seja, há uma evolução boa por parte do paciente. Mas é claro, alguns episódios podem ter algumas outras complicações. Ela normalmente evolui bem sem deixar sequela. O que pode acontecer, é muito raro, mas pode acontecer, é a lesão renal, a lesão dos rins, ficar irreversível, a pessoa precisar ficar fazendo diálise por tempo mais prolongado, por exemplo. Mas é muito raro. Normalmente isso não acontece. Habitualmente a recuperação é completa e a pessoa evolui bem e não tem sequelas normalmente. Para a Band Nordeste, reportagem Henrique Pereira. Muito bem, Henrique Pereira, obrigado pelas informações. Está aí, gente. Então, fica atento em relação aos peixes aí na Semana Santa. E como eu anunciei no início do nosso Brasil Urgente, olha só, lá em Alagoas, no 11º Batalhão da Polícia Militar. Estou gravando. Eu vou mostrar o vídeo, a gente vai analisar esse vídeo. Coloca em tela cheia, Pedrão, para a gente acompanhar. Olha essa abordagem da Polícia Militar de Alagoas. Meu Deus do céu! Olha, o rapaz não fez nada. Eita, meu Deus, que preservada! Ele ali está sendo abordado não, rapaz. E vai ter um tiro agora. Rapaz. Atenção. Minha gente! Além de socos e pontapés ao tiro. Olha! Meu Deus do céu! Minha gente, pelo amor de Deus! Nada se justifica a ação rigorosa e feroz da Polícia Militar de Alagoas. Mas também se pronunciou, que é importante. A Polícia Militar, através do 11º Batalhão, se pronunciou através da nota da imprensa após um vídeo que circula nas redes sociais, mostrando aí essa abordagem agressiva contra 2 jovens lá no município de Piaçabuçu, que é interior de Alagoas. De acordo com o 11º Batalhão, os policiais eles já foram afastados e uma investigação será aberta para apurar as circunstâncias envolvendo esta abordagem aí. Novamente, em nota, o 11º Batalhão também afirmou que não é conivente com qualquer ato de excesso praticado por militares e informou que tomou conhecimento do caso através desse vídeo aí que circulou nas redes sociais e de que, imediato, adotou as medidas cabíveis, afastando a guarnição e que será aberta essa investigação aí para apurar devidamente todos os fatos. Eu sempre gosto de aplaudir o trabalho da polícia e muitas vezes a gente tem que aplaudir realmente porque são ali guerreiros, estão todo dia na batalha, mas aí realmente eles pecaram. Mas vamos aguardar realmente as investigações e apurar os fatos para ver realmente o que aconteceu e por que essa ação foi tão brutal. Meu povo, rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho Luiz Eduardo está de volta aqui na tela da Band. De volta, meu povo, com o nosso Brasil Urgente aqui na tela da Band. E agora com um recado especial para você que gosta de economizar, que gosta de coisa boa. Você já ouviu falar no Nota Potiguar? Eita, coisa boa! É uma ideia do governo do estado que incentiva o comércio legal e ainda traz mais vantagens para o contribuinte. Você sabe que tudo que a gente compra, a gente paga imposto, é uma obrigação que se reverte em benefícios na saúde, na segurança, na educação e é com ele que o governo faz melhorias na infraestrutura, programas sociais, enfim.
Meu povo, é fácil participar. Basta você cadastrar pelo celular no Nota Potiguar. E quando você for fazer uma compra, você pede para colocar o seu CPF na nota. Você já ouviu o caixa perguntar se você quer o CPF na nota, não já ouviu? Então, quanto mais você cadastra suas compras, mais pontos você vai concorrer aí a sorteios, você vai concorrer a prêmios em dinheiro, vai abater uma parte no IPVA do carro ou na conta de água. E ainda, olha que coisa boa, você ajuda a várias instituições beneficentes. Ah, e pelo aplicativo do Nota Potiguar, você ainda sabe onde tem gasolina mais barata, você sabe qual é a farmácia que tem o seu remédio mais em conta e controla melhor as suas despesas. Então, vamos participar do Nota Potiguar? É só baixar o aplicativo através do celular. Já são mais de 350 mil pessoas cadastradas e 30 mil pessoas que já foram beneficiadas. Então já sabe, só se cadastrar no Nota Potiguar e ficar na torcida. Quem sabe a gente está comemorando junto e você é o próximo ganhador do Nota Potiguar. O sorteio sempre acontece aqui na tela da Band. Meu povo, um cheiro grande. A gente se encontra amanhã, quinta-feira, aqui na tela da Band. Se cuida, juízo.